Aleluia, Jesus. Boa noite, meus amados, queridos irmãos. Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Pastor tá meio fuém. É sinal de que o inverno está chegando. Nunca mais estive gripado. E esses dias têm sido dias difíceis para nós, mas o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Vamos aproveitar essa quarta-feira de oração. Uma quarta-feira tão abençoada que o Senhor nos trouxe aqui, véspera de feriadão, para a gente buscar mais da presença do Senhor e da gente ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir lá nos Salmos, Salmo 35, Salmo 36, melhor dizendo. Orem pela vida dos homens. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aí em Florestal. E tem sido assim muito levante contra nós. As mulheres não estão gostando dessa ideia, não. Esses dias estava assim tão ensolarado, 40, 45, 50 graus, de ontem para cá. Eu acho que Jó tem orado muito contra a nossa ida para lá. Salmo 36, Salmo de Davi. Mais um Salmo de Davi aqui no livro 1 dos Salmos. E eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre o Salmo 36. Ore para que o Senhor sustente a minha voz. Vamos lá? Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe, nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há de bom, nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus. Pedi ao nosso irmão Jacques, desliga aqui, Jacques, para a gente ler aqui o ar. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ontem à noite foi interessante, aconteceu um episódio engraçado lá em casa. Eu não sei se na sua rua, no seu bairro, trovejou. Trovejou lá na sua casa? Lá no São Judas trovejou, e trovejou bonito. Eu achei que era São Pedro tirando foto minha, mas era trovão mesmo, muito relâmpago. E interessante que ontem, obrigado meu irmão, interessante que ontem eu percebi que Davizinho, que gosta de ficar assistindo televisão ou acessando um computador sozinho, decidiu desenhar bem no quarto da gente. E eu achei estranho aquilo. E eu falei, vai filho dormir, e ele lá desenhando. Eu falei, vai filho dormir, e ele não querendo sair. Pouca hora entra o gato lá no nosso quarto, coisa que não acontece. Ele fica lá e os trovões tocando terror lá fora. O gato entra e fica no nosso closet lá, bem no cantinho. E eu observando aquela cena, e deu 10, deu 10h30, deu 11 horas, e eu falei assim, Davi está com medo do trovão. Ele não quer ir para o quarto. Ele quer um refúgio, ele quer um esconderijo, ele quer um lugar seguro. E aí então Davizinho estendeu lá a sua tenda lá no nosso quarto e dormiu lá mesmo no nosso quarto. Por quê? Porque ele estava com medo dos trovões. Ele não disse que estava com medo, mas ele mostrou que estava com medo, se escondeu lá e decidiu dormir. Você já parou para perceber que como em momentos difíceis na vida da gente, seja a gente novo ou seja a gente com cabelos brancos, a gente sempre busca um lugar de refúgio?
A gente sempre está buscando um lugar onde a gente se sente seguro. Uma fortaleza, um refúgio. Diante de momentos complicados, quantos foram os momentos que você passou? Momentos de dor, momentos complexos, momentos de lágrimas. E que você queria o colo da mamãe e do papai. Um ombro amigo, quem sabe? Um abraço para que você se sentisse seguro. Talvez, quem sabe, nesse momento em que Davi está atravessando aqui no Salmo 36, essa fosse a realidade mais desejada do salmista. A gente não sabe os pormenores aqui do contexto, não nos é informado isso, mas fato é que nós sabemos que um homem, talvez quem sabe o rei Saul, um homem ímpio estava se voltando ferozmente contra Davi. A gente fica sabendo, por exemplo, nos primeiros versículos, que ele é um homem maldoso, e é um homem que diz que servir a Deus é inútil, ou seja, é um homem sem escrúpulos, é um homem perverso, é um homem que não teme a Deus, que está decidido a acabar com a vida do salmista. Se você observar comigo os versos 2 a 4, Davi diz que esse homem se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. É um homem insensível, é um homem que não tem consciência dos seus erros, é um homem que não tem consciência dos seus pecados, é um homem que está decidido a fazer o mal e planeja o mal. O salmista diz ainda: as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem, até na sua cama planeja a maldade. Enquanto ele, esse perseguidor, está dormindo, ele está planejando como acabar com a vida de Davi. Nada há de bom no caminho que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Diante de uma perseguição tão intensa como essa, diante de um problema tão complexo, dramático, uma situação tão difícil como essa, o que Davi mais anseia é pela presença de Deus. O que Davi mais anseia através desse cântico é se deleitar e se esconder na presença do Senhor. Davi entende que somente o Senhor pode ser refúgio para ele. Davi entende que somente o Senhor pode cuidar da vida dele. E Davi entende que somente o Senhor pode trazer luz e direção para a vida dele. Talvez Davi estivesse se referindo a Saul, ou talvez, quem sabe, a um outro inimigo. Fato é que, em face desse cenário, Davi buscou refúgio no Senhor. Davi entendeu que somente o Senhor, e isso por causa do seu grande amor por nós, por Ele e pelo seu povo, por causa da sua misericórdia, pode nos conceder e conceder a Ele cuidado, refúgio e direção. Em síntese, nessa noite, meus amados, o Salmo 36 nos ensina que o Senhor, em virtude do seu amor, confere cuidado, refúgio e direção ao seu povo. Eu vou repetir: o Senhor, em virtude do seu amor, confere cuidado, refúgio e direção ao seu povo. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza, vamos lá, vamos ver como é que o Davi canta isso. Em primeiro lugar, Davi fala: o Senhor preserva o seu povo, ou seja, cuidado. Davi entende que somente o Senhor pode cuidar das nossas vidas, somente o Senhor pode preservar as nossas vidas. Davi entende que por mais que ele seja valente, habilidoso em guerra, por mais que ele já tivesse experimentado vitórias passadas, como derrubar o gigante Golias, por exemplo, ele entende que somente o Senhor pode cuidar da sua vida. Não são as suas capacidades, não são as suas habilidades bélicas, não são os seus trejeitos militares que podem conferir a Davi segurança e cuidado. Ele entende que somente o Senhor pode cuidar da sua vida, somente o Senhor pode preservar a sua vida, e ele diz isso claramente nos versículos 5 e nos versículos 6. Quando o salmista ele diz: o teu amor, Senhor, o teu amor chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Perceba que isso aqui é um paralelismo. É uma poesia que Davi está escrevendo, é um paralelismo que a gente chama de paralelismo sinônimo. Perceba que o primeiro verso da estrofe diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus.
E aí ele dá um sinônimo depois para amor, ele chama fidelidade. A tua fidelidade chega até as nuvens. Em outras palavras, Davi repete a mesma verdade, de duas formas diferentes, para dizer que o amor de Deus chega de maneira infinita até os céus. Não há limites para o amor de Deus. Não há limites para a fidelidade de Deus na vida do seu povo. Não há limites para o amor de Deus para com a nossa vida, para com a sua vida, para com a sua família. Não existe limites, não existe régua humana que possa mensurar o grande amor de Deus pela vida do seu povo. É isso que o Davi começa cantando. Deus nos ama de maneira incompreensível. Deus nos ama de maneira incondicional. Deus ama você de uma maneira especial, apesar de quem nós somos, meus irmãos. Apesar das nossas falhas, melhor dizendo, apesar das nossas burradas, apesar das nossas decisões equivocadas, apesar do nosso coração enganoso, que constantemente tenta sabotar o reino de Deus nas nossas vidas, Deus tomou a decisão de nos amar, mesmo sendo pó, mesmo sendo barro, mesmo sendo pessoas tão frágeis e vulneráveis e tênues, Deus decidiu nos amar, e o seu amor por nós é imensurável. E esse amor de Deus por nós, diz Davi, faz com que o Senhor cuide de nós. Olha só como ele termina: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. E aí ele fecha no verso 6: tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Davi está dizendo que o amor de Deus é quem faz com que nós sejamos preservados. É o amor de Deus que nos preserva. É o amor de Deus que cuida de nós. É o amor de Deus que revela a sua providência, o seu cuidado e a sua preservação nas nossas vidas, meus irmãos. E nós sabemos muito bem, na prática, como é difícil se deixar cuidar por alguém. Quando a gente cresce, quando a gente começa a tomar as nossas decisões por nós mesmos, quando a gente começa a dar direção para as nossas próprias vidas, nós não gostamos que ninguém cuide de nós. Vivemos numa cultura autodidata. Vivemos numa cultura do autônomo. Vivemos numa cultura que as pessoas querem ser independentes para fazer o que querem fazer e para ir para onde querem ir. Não gostamos que alguém nos tome em seus braços e diga para nós o que a gente deve ou não fazer. Nós somos dessa geração. No entanto, Davi está cantando, e ele está cantando que o fato da gente compreender o amor de Deus é se deixar cuidar e preservar pelo Senhor. Quando a gente entende que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, a gente precisa se deixar cuidar pelas mãos onipotentes de Deus, porque no fundo, somente o Senhor tem o poder de cuidar das nossas vidas. E a palavra que Davi usa aqui no Salmo para preservar, ela é interessante, sabe por quê? Porque é a mesma palavra que vai dar significado ao nome de Jesus no Novo Testamento. O verbo preservar aqui é Yasha, que significa salvar, libertar, livrar de problemas. E essa palavra aqui aparece no Antigo Testamento cerca de 181 vezes. 181 vezes. E só nos Salmos aparece 53 vezes. Ou seja, os Salmos cantam, clamam, suplicam e aguardam com grande expectativa a salvação do Senhor. O que é que os salmistas clamam? A salvação pelo Senhor. O que é que eles esperam? A salvação do Senhor. Que Deus os preserve, que Deus os cuide, que Deus os salve. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que o nome hebraico de Jesus é composto por essa palavra, por esse verbo Yasha, Yeshua. É o nome hebraico de Jesus, que em grego é Jesus. Em hebraico, Yeshua. Em grego, Jesus. E tanto Yeshua quanto Jesus significa o Senhor salva.
O salmista Davi, no Salmo 36, está dizendo que só o Senhor pode preservar, e o Senhor revelou a sua salvação de maneira maiúscula e superlativa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação viva da salvação do Senhor. Somente Jesus Cristo pode trazer para nós o cuidado, a preservação, a salvação, a libertação que o salmista esperou aqui no Salmo 36, que nós aguardamos por essa salvação, que nós ansiamos desse cuidado. Somente Jesus Cristo naquela cruz, por amor, por graça, manifestou e revelou essa tamanha salvação, meus irmãos. O cuidado que tanto eu e você anelamos, Deus revelou na cruz de Cristo. Ele é a encarnação do Yeshá, da salvação, do cuidado, da preservação. Somente Jesus tem o poder de nos salvar. Em segundo lugar, o salmista diz que por amor, por graça, o Senhor apenas não cuida de nós, Ele é o nosso refúgio. Veja comigo, que o salmista diz que o Senhor nos protege. Ele diz isso no verso de número 7, ele diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Mais uma vez ele faz menção do amor de Deus, como algo precioso. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Como é precioso o amor do Senhor, e nesse amor nós encontramos refúgio. Nesse amor nós encontramos um lugar seguro, um lugar de fortaleza, um lugar que a gente se sente seguro. Interessante, meus irmãos, que os salmos, ao longo dos 150 salmos, 31 vezes faz menção do Senhor como nosso refúgio. Os salmistas, eles cantam, eles oram para que o Senhor seja o seu refúgio. Por exemplo, no Salmo 27, verso 1, o salmista canta dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? O Salmo 46, talvez um dos salmos mais conhecidos nossos, no verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E no Salmo 91, talvez o salmo mais conhecido nosso, o Salmo 91, por 3 vezes, o salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio. Logo no verso de número 1 e 2, o salmista diz assim para nós: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Quem é o refúgio do salmista? São os seus soldados? São as suas armas? São as suas estratégias? Quem é o refúgio? É o Senhor. No verso de número 4 do Salmo 91 ainda, ele diz: ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas. A mesma linguagem do Salmo 36, Deus colocando o seu povo debaixo das suas asas. E debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O salmista, ele monta a imagem de uma ave que está colocando os seus filhotes debaixo das suas asas, porque debaixo das asas os seus filhotes estão seguros. O verso 9 e o verso 10 do Salmo 91 ainda, o salmista diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. O salmista está fazendo aqui uma promessa, meus irmãos. Se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, se nós fizermos do Senhor o nosso abrigo, se nós confiarmos no cuidado e na proteção do Senhor, Ele, Deus, é poderoso de nos livrar de todo o mal. Por essa razão, o salmista compreende que em face dos seus muitos inimigos, ele precisa confiar no amor do Senhor, no amor de Deus. E aí ele diz,
Verso 7, a parte A. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Muitas vezes nós falamos, Deus nos ama, Deus me ama. Muitas vezes nós dizemos isso. Eu sei que Deus me ama. Ou às vezes nós dizemos isso para uma outra pessoa, Deus te ama. Mas será que diante das dificuldades e das complexidades da vida, confiamos no amor do Senhor? Confiamos que o seu amor está cuidando de nós? Confiamos que o amor do Senhor está cuidando dos nossos filhos enquanto eles saem para a escola? Recentemente, Davizinho aprendeu a ir para a escola de bicicleta. E isso é um teste para nós. Porque quem é que vai fazer ele chegar lá na escola ou voltar para casa? Eu não vou estar lá. A mãe também não vai estar lá. É o Senhor. E quando os nossos filhos têm que morar em outra cidade? E quando os nossos filhos adoecem? Quem é que nós confiamos que está cuidando dos nossos filhos? É o Senhor. O salmista está dizendo, como é precioso o teu amor, ó Deus. É justamente em virtude do amor do Senhor que os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Mas essa expressão de Deus nos colocar debaixo das suas asas, ela é remontada lá no Novo Testamento, por meio das palavras do próprio Cristo. Cristo é quem diz que entrou na história para nos colocar a mim e a você debaixo das suas asas, lá em Lucas capítulo 13, verso 34. Jesus Cristo chega no monte e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos. Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, Jerusalém. Quantas vezes eu quis cuidar de você, quantas vezes eu quis cuidar do seu casamento, quantas vezes eu quis cuidar da sua vida espiritual, quantas vezes eu quis cuidar dos planos que você rascunhava na mesa da sua casa, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor quer cuidar da gente? Quantas vezes o Senhor quer nos reunir debaixo das suas asas? E nós relutamos. Talvez não com palavras, mas com ações. Dizemos para Deus não com palavras, mas com ações. Deus, quem cuida da minha vida sou eu. Quem cuida dos meus filhos sou eu. Quem cuida do meu casamento sou eu. Quem cuida da minha carreira profissional sou eu. Quem cuida da minha empresa sou eu. Quem cuida das minhas finanças sou eu. Quem cuida da minha saúde, do meu destino, do meu futuro sou eu. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir vocês, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso coração nos engana? Quantas vezes Deus quer manifestar o seu cuidado nas nossas vidas, por meio de outras pessoas, por meio dos nossos pais, por meio dos nossos cônjuges, por meio dos nossos filhos, por meio de um amigo, e a gente resiste. Quantas vezes Deus quer cuidar de nós, manifestar o seu cuidado, a sua proteção por meio de uma outra pessoa, e nós resistimos. Porque nós somos enganados pelo nosso coração autônomo, que diz, da minha vida cuido eu, e não o outro. Eu fico pensando, por exemplo, na música do cantor cristão, 324. Quem se lembra aí? Refúgio verdadeiro. Não é isso, Jó? Amém, Jó? Eu não sou muito bom de cantor cristão, não. Por isso que eu pergunto a Jó, a irmã Ana. 324 diz assim, abrigo eterno em uma das suas estrofes. Abrigo eterno, amém, neném? Cadê neném que é fera? Ali. Se eu estiver errado, você me corrija. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder.
Em recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo, o Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Louvado seja Deus. Quem cuida da nossa vida é o Senhor, quem protege a nossa vida é o Senhor. O salmista Davi canta isso, e nós também precisamos cantar isso todos os dias. A nossa confiança está no cuidado e na proteção de Deus. É Ele que cuida da nossa casa, é Ele que cuida dos nossos filhos, é Ele que cuida do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vocação, é Ele que cuida das nossas finanças, é Ele que supre, provê e sustenta as nossas vidas, meus irmãos. Louvado seja Deus. E por último, depois que o Davi canta que o Senhor, e somente o Senhor, preserva e salva a sua vida, Deus é o seu refúgio verdadeiro, ele diz que somente o Senhor tem o poder de iluminar e de dar direção para a sua vida. O Senhor ilumina o seu povo e lhe dá direção. O verso 9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Ao longo da nossa jornada, meus irmãos, uma das maiores necessidades, minha e sua, é de luz e de direção. Você já passou por uma situação em que você não sabia o que fazer? Qual é a direção, Senhor? Eu continuo ou não continuo com esse emprego? Eu faço ou não faço essa viagem? Eu fecho ou não fecho esse negócio? Eu compro ou não compro esse produto? Situações, nós, volta e meia, estamos diante de situações em que nos falta uma luz, uma direção, um norte. Precisamos de direção em momentos de dificuldades e desafios. Momentos em que nós enfrentamos uma doença grave, uma experiência de luto. Momentos em que nós enfrentamos uma crise no casamento. O que fazer? O que fazer quando não há mais diálogo? O que fazer quando não há mais toque? O que fazer quando nós enfrentamos uma crise com os nossos filhos? Quando eles deliberadamente rejeitam os nossos ensinos? O que fazer? O que fazer em momentos difíceis? Em momentos em que nos deparamos com decisões importantes? Em momentos em que nós lutamos contra o pecado? Ou simplesmente quando estamos buscando o verdadeiro propósito e missão das nossas vidas? O que fazer diante dessas circunstâncias e diante dessas bifurcações? Para onde nós iremos? Situações que precisamos tomar um norte, uma escolha, tomar uma decisão. Da onde nós buscamos direção? Da onde nós tiramos a fonte de iluminação para dizer, não, eu tenho que ir para a direita e não para a esquerda? Na hora que precisamos tomar uma decisão, e decisões sérias, para a nossa saúde financeira. Às vezes o que nós precisamos, às vezes nós enfrentamos problemas de ordem financeira ou de outras ordens, porque nós precisamos tomar decisões sérias e nós relutamos, ou nós estamos buscando tomar essas decisões pautados em outras fontes que não o Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões pelo impulso? Quantas vezes nós tomamos decisões de maneira precipitada, guiadas pelas nossas emoções, no momento de raiva? Somos guiados pela nossa ira.
Algo sai do nosso controle e a gente, de maneira atrapalhada, rompe, tomando aquela decisão. Qual é a fonte da nossa orientação? Qual é a nossa bússola, meus irmãos, na hora que nós precisamos tomar decisões na vida? Decisões importantes, da onde nós buscamos essa iluminação? Da onde nós buscamos o norte? Davi, ele é claro. Davi, ele é enfático. Ele poderia nesses momentos aqui tomar decisões equivocadas. Por 2 vezes Davi esteve diante de Saul e poderia acabar com a vida de Saul. Se Davi fosse guiado pelas suas emoções, pela raiva, pelo vazio do seu coração, ele tinha tomado atalhos e tirado a vida de Saul. Por 2 vezes ele diz: longe de mim atentar contra a vida do ungido do Senhor. Por quê? Porque é um homem que tomou uma decisão na sua vida, e uma decisão importante que eu e você nós precisamos. Sabe por quê? Porque todos os dias eu e você nós somos tentados a ouvir as nossas vozes interiores. Todos os dias. Sem que a gente nem perceba. Não aparece nenhum diabo chifrudo, com rabo, com tridente na mão, dizendo: olha, vá para a esquerda, vá para a direita. Não aparece. O nosso coração, nosso coração constantemente é seduzido a tomarmos decisões por nós mesmos, como Davi foi tentado, como você vai ser tentado. E nesses momentos nós precisamos dizer em alto e bom som: pois em ti está a fonte da vida, e graças à tua luz, Senhor, eu posso ver a luz. Somente o Senhor, meus irmãos, pode nos dar a direção correta. Somente quando nós nos voltamos para conhecer a Deus, para conversar com Deus e para ouvir a Deus, nós podemos tomar as decisões corretas da nossa vida. Quantas vezes nós decidimos ir para a direita, ou ir para a esquerda, ou ficar aonde nós estamos, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está gritando no nosso ouvido, Deus está falando ao nosso lado, e simplesmente nós nos fechamos e não deixamos que a voz de Deus nos direcione. Mas Davi está dizendo: se nós compreendemos que Deus é o nosso refúgio, que Deus está cuidando de nós, então a gente precisa se render e dizer em alto e bom som: que seja feita não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade na minha vida. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer, meus irmãos. É a luz do Senhor que tem que prevalecer. Na hora que eu e você tivermos que tomar decisões, mesmo que seja uma decisão que vá contra o seu coração, contra a sua vontade, a sua raiva, a sua ira, os seus sentimentos está falando para você fazer determinada coisa, mas em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, você faz outra completamente diferente. Por quê? Porque você se deixou guiar pela luz do Senhor. E Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, verso de número 12, ele diz para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu, Jesus, não é você. Não é você, não é o seu coração. Eu, Jesus, eu sou a luz do mundo. E quem me segue, quem segue essa luz, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente Jesus é a luz. E se de fato nós estamos seguindo esse Jesus, não o Jesus que nós podemos criar, porque o nosso coração é tão maligno, que nós começamos a criar uma caricatura de Jesus, uma caricatura de um Jesus que não aparece nas Escrituras. Criamos um Jesus fake.
Mas quando nós compreendemos e seguimos esse Jesus das Escrituras, o Jesus que é Senhor, o Jesus que tem todo o poder, o Jesus que disse que todos, nos céus, na terra e debaixo da terra, estão debaixo dos seus pés, e que todo joelho vai se dobrar, e que toda língua vai confessar que somente Ele é Senhor. Se nós estamos seguindo esse Jesus, o nosso Senhor, a nossa resposta é nos esvaziar como Ele se esvaziou. E dizer: estou aqui, Senhor. Qual é a tua agenda para mim? Qual é a tua direção para mim, Senhor? Meu coração quer ir para a esquerda, Senhor, mas se tu está mandando eu ir para a direita, eu vou. Meu coração está dizendo para eu fugir, para eu me esconder, para eu não perdoar, para eu não buscar contato. Teu coração, Senhor, meu coração, Senhor, está dizendo para eu comprar, para eu gastar, para eu consumir. Meu coração, Senhor, está dizendo que o que importa é eu me sentir bem, é o meu prazer, é o meu conforto, é a minha segurança própria. Mas qual é a tua vontade para mim? Qual é a vontade de Jesus para você? O que Jesus manda você fazer hoje, diante dessa crise, e que o seu coração não está pedindo para você fazer? Mas Jesus está dizendo: vá e confie na minha palavra. Talvez seja um problema relacional. Talvez seja uma questão espiritual, o pecado que você precisa abandonar de uma vez por todas. Somente quando nós andamos com Jesus, nós podemos ser guiados pela verdadeira luz, meus irmãos. Quando nós pensamos no Salmo 36, nós somos lembrados do amor fiel do Senhor. E Ele nos ama. E Ele nos ama tanto, meus irmãos, que Ele sabe que a gente não pode e não tem a capacidade de cuidar de nós mesmos, que a gente não pode se proteger a nós mesmos, e que a gente não pode guiar a nós mesmos. Precisamos nos render a Cristo. Porque somente Jesus morreu por você, para te salvar. O seu emprego não morreu por você. O seu dinheiro não morreu por você. Nenhum relacionamento humano tem a capacidade de morrer para te salvar. Somente Jesus. Nenhum lugar, nem no céu, nem debaixo, nem na terra, nem debaixo da terra, é mais seguro do que estar debaixo das asas de Jesus. E nenhuma direção é mais precisa do que a luz de Cristo para nós. Vamos orar? Talvez essa seja a oportunidade de você pedir ao Senhor: Deus, me ajude a confiar mais no Teu amor. Senhor Deus, bendito Pai que estás nos céus. Nesta noite nós refletimos no Salmo 36, um salmo de Davi. E eu imagino, meu Deus, que foi num momento bem difícil que ele escreveu esse salmo. Talvez no momento em que ele se sentiu sozinho, Senhor.
Talvez, quem sabe, na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Sem um lugar para reclinar sua cabeça, longe dos seus amigos, da sua família. Talvez, quem sabe, ele escreveu esse salmo enquanto ele estava dormindo ao léu, com a cabeça descoberta ao tempo, sem saber para onde é que eu vou, para onde é que eu vou fugir de Saul, qual é a direção que eu tenho que tomar. E essa circunstância, Senhor, o pressionou de tal forma que ele teve que romper em oração. E a oração de Davi se tornou um salmo, uma canção. Uma canção que se perpetuou ao longo da história e chegou até nós. E é uma canção que fala do teu amor, fala de um homem que descobriu o teu amor, que confiou no teu amor, que se deixou envolver pelo teu amor. E é o que nós precisamos também, Senhor. Nós queremos falar e conhecer o teu amor, Senhor, não de maneira teórica. Nós queremos falar não como um teórico, como um acadêmico. Nós queremos falar do teu amor como gente, como peregrinos, que experimentam o teu amor na vida, no dia a dia, na experiência. Nós queremos conhecer o teu amor nos mínimos detalhes, nas situações mais triviais, mais comuns do dia a dia. Nós queremos depender do teu amor, meu Deus. Nós queremos experimentar esse amor. Nós não queremos apenas cantar, falar da boca para fora desse amor. Nós queremos experimentar, nós queremos encarnar esse amor na nossa vida. E quando nós confiamos no teu amor, meu Deus, teu amor demonstrado de maneira maiúscula naquela cruz, a primeira coisa, meu Deus, é nos deixar cuidar, é nos deixar prover, esperar pelo teu cuidado, esperar pela tua providência, esperar o tempo certo do Senhor, de que o Senhor está colocando em ordem as coisas. Não somos nós que estamos cuidando da nossa própria vida, não somos nós que vamos trazer ordem à nossa própria vida, é o Senhor que traz ordem ao caos, é o Senhor que junta as peças desse quebra-cabeça que é a nossa vida, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que preserva as nossas vidas, é o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Porque nós vamos ter medo, meu Deus, se tu és o nosso refúgio? Porque nós vamos andar ansiosos e hiper preocupados com o amanhã, se o Senhor é o nosso refúgio? Nos momentos mais escuros, nos momentos em que nós sentimos sozinhos e que nós temos vergonha das nossas fraquezas e limitações, o Senhor nos conhece e diz: meu filho, minha filha, eu sou o teu refúgio. Você precisa confiar que a sua vida está guardada nas minhas mãos e ninguém tem o poder de arrebatá-la. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pai, em que literalmente não sabemos o que fazer, não sabemos, meu Deus, não sabemos, como aqueles discípulos que estavam em alto mar, sendo lançados de um lado e para o outro. Quantas vezes nós nos sentimos assim, nesses momentos, que a tua luz venha sobre nós, e nos traga direção, nos traga sobriedade, nos traga lucidez, nos traga sabedoria, para tomarmos as decisões guiadas, não pelas nossas emoções, não pelas nossas conveniências, não pelos nossos achismos, mas pela tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.